Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonha. Boa noite a todo mundo. Bom, gente, eu vou falar para vocês hoje um pouco da minha pesquisa. Uma pesquisa que eu vim desenvolvendo como coordenador. Eu já sou membro do colegiado do curso de Ciências Sociais já há muitos anos. Participei da criação do curso e acompanhei praticamente a formação de todos esses alunos que passaram pelo curso nesses últimos 10 anos. O curso de Ciências Sociais está completando 10 anos esse ano. Nós ficamos de 2003 até 2007 aqui no São Gabriel e depois fomos para o Coração Eucarístico, onde a gente está até hoje. Né? O ano que vem a gente completa 10 anos. E essa proximidade com a coordenação e o fato de ser professor do curso, no terceiro período, fez com que eu tivesse um contato muito intenso com os alunos, né? Desde o início até o fim, até quando eles se formavam. Né? Então, na minha pesquisa, eu consegui pegar todos os alunos que passaram pelo curso, desde 2003 até 2009, mais ou menos. Foram 688 alunos que participaram da minha pesquisa. Eu peguei os dados socioeconômicos, peguei os dados acadêmicos, peguei a questão da escolaridade deles antes de entrar na universidade, o tipo de escola que eles frequentaram, a escolaridade dos pais deles, né? E fui fazendo alguns... tentando compreender um pouco a trajetória acadêmica desses alunos na universidade. E depois eu comecei a ver também qual que é o impacto do exercício de determinadas atividades ao longo da graduação na formação acadêmica deles, quer dizer, no rendimento acadêmico, e depois, posteriormente, quando eles saem da universidade, qual que é o tipo de inserção que eles vão ter no mercado de trabalho, né, e se há uma diferença, de fato, né, nesse pessoal que fez pesquisa, estágio e extensão ao longo da graduação e qual que é o reflexo disso no mercado de trabalho. Tá? Então aqui é só um pedacinho da minha pesquisa, uma pesquisa muito maior. Eu vou tratar mais especificamente da parte dos egressos mesmo. Né? Bom, o meu objetivo era tentar estabelecer exatamente a relação entre a realização de pesquisa de iniciação científica e atividade de estágio e extensão durante a graduação e o tipo e qualidade da inserção dos egressos no campo profissional das ciências sociais, que no caso é o nosso curso lá no Coração Eucarístico. Bom, a minha pergunta de pesquisa, né, era basicamente essa. Né? Em que medida o acesso a essas bolsas de pesquisa, estágio e extensão, além de diminuir a evasão e permitir a conclusão do curso, que foi a minha primeira conclusão da primeira parte da pesquisa, ela pode contribuir também para a construção de uma identidade profissional e, assim, para a inserção no mercado de trabalho acadêmico ou não de alunos de ciências sociais provenientes de estratos socioeconômicos mais baixos. O perfil socioeconômico do aluno do meu curso não é um perfil socioeconômico alto. Né? São, em média, alunos cuja renda familiar gira em torno de 5 salários mínimos. Então, quer dizer, é um aluno que ele se coloca na condição de uma classe média baixa, e às vezes até mesmo uma classe mais baixa mesmo. Né? Então, na primeira parte da pesquisa, eu fiquei tentando entender qual que é a importância dessa pesquisa na manutenção do aluno no curso. Porque as atividades de pesquisa, estágio e extensão costumam unir o útil ao agradável. Quer dizer, o útil de você estar podendo fazer pesquisa, podendo estar fazendo estágio, quer dizer, do ponto de vista acadêmico. E é também muito interessante receber dinheiro, né, e poder ganhar uma grana, e isso facilita a permanência na universidade. Isso foi uma das constatações que eu cheguei na primeira parte da pesquisa. Esse tipo de atividade remunerada, ele é duplamente importante. Ele é importante do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista econômico. Os alunos, quer dizer, permanecem mais no curso quando eles começam precocemente a fazer esse tipo de atividade. Bom, eu parti de um pressuposto aqui, né, de que o papel exercido pela escola é tão importante quanto o da origem social na transformação em maior ou menor escala das desigualdades sociais em desigualdades escolares. O funcionamento da escola pesa tanto quanto as desigualdades sociais que antecedem a escola na formação das desigualdades escolares e nas consequências sociais dessas desigualdades. O que eu quero dizer é o seguinte:
dizer, a escola ela pode contribuir para reduzir esse déficit que muitas vezes o aluno traz de origem, né? Quer dizer, um déficit de formação que ele traz da escola do ensino médio, da escola de ensino fundamental. A escola tem um papel relevante, né, em fazer com que o aluno ele recupere de alguma forma esse atraso, ele recupere esse déficit o qual ele sofreu na sua trajetória escolar. E mesmo, às vezes, até em questão da origem familiar também, né? Pais pouco escolarizados, o jovem muitas vezes ele não tem ainda um contato com esse ambiente acadêmico, né? Ele não tem ainda uma familiaridade com essa linguagem que se usa dentro do ambiente universitário, né? Então, quer dizer, a minha preocupação é ver até que ponto também esse tipo de atividade propicia um tipo de inclusão do aluno dentro do ambiente universitário. Porque, como você sabe, a escola ela pode, ao contrário disso, ela pode aumentar ainda mais as desigualdades. O aluno, às vezes, chega com um déficit, ele vem de uma família em que o estudo não é valorizado, e a escola simplesmente o elimina. Já nos primeiros anos, nos primeiros semestres, o aluno já sente vontade de sair, porque ele não se reconhece dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto. Então, o papel da escola é muito ambíguo, né? Ele pode ajudar na reprodução das desigualdades sociais, na medida em que a escola seleciona os melhores, quer dizer, aqueles que têm um background, que têm uma história, uma origem familiar privilegiada, ou o contrário, a escola ela pode efetivamente diminuir essa desigualdade social que muitas vezes o aluno ele chega na própria escola. Bom, a hipótese minha é que é possível diminuir a amplitude dos mecanismos de reprodução social, isso é, amenizar a influência da origem familiar e da precariedade da formação escolar anterior, através da adoção de instrumentos que individualizam as pedagogias e o trabalho dos alunos, e, ao mesmo tempo, incentivam uma relação mais próxima desses com os professores, inclusive para além da sala de aula. Quer dizer, a minha ideia aqui é de que, na verdade, a escola ela pode desenvolver mecanismos exatamente que diminuem essa reprodução social, ou seja, contribuam, de fato, para a inclusão social desses alunos. Isso se dá, muitas vezes, pelo uso de determinados instrumentos que facilitam essa inclusão. Eu acho que a pesquisa e a extensão, sobretudo, são uns desses instrumentos, porque o aluno ele passa a ter um convívio direto com o professor, tanto como supervisor do estágio, quanto, muitas vezes, também como através da pesquisa, né, como orientação de pesquisa. Então, eu acho que isso tem um impacto muito importante na diminuição dessas desigualdades. Bom, a minha pesquisa, eu trabalhei nessa segunda etapa da minha pesquisa com 73 dos 87 egressos, formados entre o segundo semestre de 2006, a primeira turma de formando do curso, e o segundo semestre de 2008. Bom, eu quis saber primeiro onde que eles estavam trabalhando, né? Então, dentro da entrevista que eu fiz com eles, por questionário, né, eu enviei um questionário, eles responderam para mim, e 74% deles estava trabalhando. Eu já fiquei bastante feliz com isso, né? 13,7% estava só estudando, provavelmente na pós-graduação já, né, ou na especialização ou no mestrado. 8,2% não estavam estudando, nem trabalhando, e uma pequena parcela não respondeu a essa questão. Agora, eu fiquei mais feliz ainda quando eu percebi que, dentre os que estavam trabalhando, 83,2% deles estavam trabalhando na área ou em área relacionada às ciências sociais. Então, eu fiquei muito feliz, porque o mercado das ciências sociais não é um mercado tão amplo assim, né? Quer dizer, isso já mostrou para mim que os alunos saíram com uma qualificação razoável, né? Quer dizer, suficientemente boa, inclusive para que eles conseguissem se inserir no mercado de trabalho. Eu fiquei bastante feliz com isso. Na primeira parte da pesquisa, eu já havia constatado uma coisa muito interessante. Ao contrário do que eu imaginava, foram exatamente os alunos mais pobres, os alunos de menor renda familiar, com os pais menos escolarizados e que estudaram em escola pública, os que se formaram, mais do que os alunos, digamos, mais privilegiados. Olha que coisa interessante. Quer dizer, eu vi a importância da oportunidade que se tem, né? Quer dizer, o jovem, mesmo o jovem mais pobre, quando ele tem uma oportunidade de estudar, ele agarra essa oportunidade e, às vezes, consegue concluir o curso, tem maior eficiência, né, na conclusão do curso do que o aluno que, às vezes, tem mais renda, estudou em escola privada e, às vezes, não valoriza tanto
né, a própria inserção na universidade. Então, isso foi um dado muito interessante, né? Esse perfil de um aluno que, a princípio, eu imaginei que fosse um aluno que evadisse mais. Ao contrário do que eu imaginava, o aluno que evade mais não é necessariamente aquele que tem essas características que vocês estão vendo aqui. O que reforçou ainda mais aquela minha hipótese de que a pesquisa, o estágio e a extensão podem efetivamente ter contribuído para a manutenção desse aluno na escola. Quer dizer, a minha pergunta é, em que medida esses alunos realizaram essas atividades e de que maneira essas atividades contribuíram para a permanência deles na escola, né? Quer dizer, de que maneira essas atividades fazem parte da estratégia desses alunos de se manterem na escola, né? Eu acho que isso é um aspecto importante. Em comparação com todos os que entraram no curso, os egressos foram os que mais tiveram acesso a bolsas de estudo, a oportunidades de estágio e de participação em projetos de pesquisa e extensão durante a graduação. Então, quer dizer, isso confirmou um pouco, ou bastante, a minha hipótese. Olha lá, se vocês forem ver aqui no... né? Olha lá. Primeiro, a bolsa de estudo. Então, quer dizer, um aluno que, ele de alguma forma, ele contava com algum tipo de bolsa. Né? A época aqui não era nem ainda o ProUni. Muitos alunos ainda tinham, foi antes do ProUni. Eu peguei alguns alunos que entraram na universidade antes do ProUni. O ProUni, se não me engano, foi em 2005. Nós temos alunos aí que tinham bolsas institucionais, né? Além de outros tipos de bolsa também. Mas depois a gente pegou alguns com bolsa do ProUni também. Mas isso aqui que me chamou mais atenção. Quando eu peguei a situação do aluno por participação em pesquisa, estágio e extensão, eu descobri uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, entre os formados, você vê aqui na coluna vermelha que a participação deles em pesquisa é bem maior do que a dos evadidos e a do total de alunos. Então, quer dizer, o aluno que evadiu, ele sequer chegou a ter oportunidade de praticar pesquisa na universidade. No caso do estágio, a gente viu que os formados participaram, mais de 50% dos formados participaram de atividades de estágio ao longo da graduação, ao contrário dos que evadiram, que muitas vezes evadiram antes até de terem tido a oportunidade de realizar o estágio. E, finalmente, no caso da extensão, né? Quer dizer, o aluno formado também, ele realizou, né? Mais da metade dos alunos formados também realizaram algum tipo de atividade de extensão ao longo da graduação. O que chama atenção nisso aqui é, bom, primeiro, a importância desse tipo de atividade para o aluno formado, né? Quer dizer, ele formou e a metade deles teve acesso a esse tipo de atividade. Outra coisa importante é que o aluno evadido, né, o que abandonou o curso, ele muitas vezes não teve sequer a oportunidade de realizar esse tipo de atividade. Isso coloca para nós, coordenadores, a importância da pesquisa, do estágio e da extensão já desde os primeiros períodos da graduação. Porque se vocês forem observar bem, 80% dos alunos que evadem, dos que vão embora, dos que abandonam o curso, o fazem nos 3 primeiros períodos do curso. Isso é um fenômeno mundial, não é só na PUC, não é só nas universidades públicas ou privadas, isso é um fenômeno mundial. E é normal, quer dizer, o aluno às vezes ele não se reconhece no curso. Nos 3 primeiros períodos é um período meio que de teste, em que ele verifica se ele tem vocação para o exercício profissional dentro daquela área, né? Então, a gente acha que quanto mais cedo o aluno realizar esse tipo de atividade, maior a chance dele se identificar com a área dele, profissional, e maior a chance dele permanecer na universidade e naquele curso especificamente. Depois dessa minha pesquisa, a gente tem adotado uma política lá no nosso curso de oferecer, dentro do possível, vagas de trabalho, vagas de estágio, pesquisa e extensão para alunos dos 3 primeiros períodos também. Mesmo que às vezes esse aluno não tenha a qualificação às vezes necessária, mas a gente insiste com os professores para que eles deem oportunidades para os alunos calouros, né, para os alunos que estão entrando na universidade, porque a gente sabe que esse tipo de coisa é fundamental para segurar o aluno dentro da universidade. Vocês sabem que é muito difícil, às vezes, encontrar, né, estágio, pesquisa e extensão nos 3 primeiros períodos. Geralmente exige-se uma qualificação que muitas vezes o aluno ainda não tem,
né? Bom, 60,7% dos egressos realizou algum tipo de atividade remunerada de pesquisa, estágio e extensão durante a graduação, contra 45,2% dos alunos em geral. Então, quer dizer, o aluno formado, ele efetivamente realizou esse tipo de atividade. Bom, isso aqui é uma frase, né, quer dizer, é uma constatação de outros cientistas sociais, né, de que a inserção dos alunos dentro da nossa área, em atividades extraclasse, além de contribuir para a diminuição dos índices de abandono da graduação, proporciona uma formação acadêmica que permite à maioria dos egressos ingressar em atividades profissionais dentro do próprio campo das ciências sociais. Tá certo? Quer dizer, o aluno que realiza esse tipo de prática ao longo da graduação, a chance dele vir a entrar na própria área de formação acadêmica é muito grande. Ao contrário dos outros alunos, que muitas vezes se formam, mas não simplesmente não exercem a profissão dentro daquela área. E nesse aspecto eu queria ressaltar uma coisa importante também. As pessoas não nascem vocacionadas, são pouquíssimas as pessoas que de fato têm uma vocação para uma determinada atividade profissional. Ao contrário do que às vezes a gente imagina. O que eu tenho percebido é que essa vocação ela é construída ao longo da própria graduação. A gente muitas vezes é muito jovem quando a gente entra para a faculdade, né? E a gente vai construindo a identidade com aquela área ao longo da graduação. E a minha pergunta é, o que faz com que o aluno se reconheça naquele tipo de atividade? De administração de empresa, de direito, de engenharia. Muitas vezes é esse tipo de atividade, não é dentro da sala de aula. Ao contrário do que às vezes a gente imagina também. É realizando as coisas, é fazendo um projeto de pesquisa, é realizando uma atividade de extensão, é ali que a ficha cai. Vocês vão ver nos depoimentos que os meus ex-alunos deram, eles muitas vezes se referem a essa expressão, né? Quer dizer, a ficha caiu, quer dizer, eu só realmente me reconheci como um cientista social quando eu estava lá no projeto Beira Linha, igual a gente já participou aqui no São Gabriel, lá no projeto Criança Esperança, é quando eu estava lá no Fica Vivo, é quando eu estava fazendo o projeto de pesquisa com o meu professor, é ali que eu realmente caiu a ficha e eu entendi o que eu estava fazendo e eu tomei gosto pela profissão. Então isso é um aspecto muito interessante, né? Porque às vezes a gente atribui muita importância à sala de aula. A sala de aula ela é importante, sobretudo do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista da prática profissional, nem sempre a sala de aula, ela representa de fato um ganho. E os nossos currículos têm um defeito terrível, pelo menos no caso do nosso especificamente. Há um acúmulo de disciplina teórica muito grande no início do curso. E é isso, às vezes, que leva o aluno a desistir. Porque ele, às vezes, não percebe qual que é a ligação entre a teoria e a prática. Então, a chance que ele tem de realizar esse tipo de atividade é que, muitas vezes, faz com que ele, de fato, perceba que tem um sentido naquilo. Porque é muita teoria, né? Eu não sei se todos os cursos são assim. Mas, em geral, os cursos têm uma carga teórica muito concentrada nos primeiros períodos. Uma coisa que me chamou a atenção, né, que 83,3% dos egressos que participaram de alguma atividade de extensão durante a graduação estão hoje inseridos na área ou em área relacionada às ciências sociais, contra 71% dos que fizeram pesquisa e 68% dos que realizaram estágio. Isso foi uma surpresa para mim, porque muitas vezes a extensão ela é às vezes até menosprezada, né? Quer dizer, ela é vista como uma atividade às vezes um pouco, quer dizer, a grande atividade que tem mais, digamos, prestígio é a de pesquisa. Né? Entretanto, o aluno que realizou a extensão ao longo da graduação, ele acabou tendo uma inclusão no mercado de trabalho melhor do que o próprio aluno que fez pesquisa e estágio. Né? Isso é um dado muito significativo, que mostra a relevância da atividade de extensão. Né? Porque, sobretudo no caso das ciências sociais, é através, muitas vezes, das atividades de extensão que o aluno toma contato com a realidade social. Né? Então, isso é um aspecto muito importante para nós. Bom, eu percebi o seguinte, né? Quer dizer, os percentuais se revelam significativos, sobretudo quando comparados aos percentuais mais baixos de inserção no campo profissional daqueles que realizaram outras atividades profissionais. Quer dizer, o aluno que não conseguiu realizar esse tipo de atividade, nem sempre ele conseguiu, de fato, uma inserção no mercado profissional daquela área de estudo.
demonstram a relação entre a realização dessas atividades e uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho. Tá certo? O destaque obtido pela relação entre a realização de atividades de extensão e a inserção, eu já comentei isso aqui, inclusive em relação às outras atividades, talvez é porque as atividades de extensão propiciam, né, esse contato com a atividade profissional do cientista social, esse contato com a realidade social. Né? Então, isso é muito significativo para nós. E nós temos uma tradição de grandes projetos de extensão nas ciências sociais. O Parlamento Jovem, o Lições da Terra, né, o Criança Esperança. Né? Então, a gente sempre cultivou muito a atividade de extensão. Né? Os alunos envolvidos com pesquisa ao longo da graduação se destacaram mais pela realização do curso de pós-graduação estrito sensu do que pela inserção no mercado profissional não acadêmico. Quer dizer, aí é que está uma coisa interessante também. O aluno mais vocacionado para a pesquisa, quer dizer, o aluno mais interessado em seguir a carreira de magistério, de ensino superior, principalmente, esse aluno ele vai procurar pesquisa, a iniciação científica. Então, quando ele se forma, ele naturalmente ele já vai para a especialização, ele já vai para o mestrado, já pensando inclusive em fazer um doutorado. Então, eu costumo dizer que a iniciação científica é a porta de entrada para o mestrado e para o doutorado. Então, aqueles que de fato gostam de estudar, que têm interesse, né, em desenvolvimento de pesquisa, de projetos de pesquisa, esses alunos eles têm que procurar desenvolver algum tipo de atividade ao longo da graduação, porque é assim que ele vai, de fato, poder exercer isso mais tarde. Bom, depois da pesquisa quantitativa, eu passei a entrevistar. Fiz grupo focal, entrevistei alguns alunos, e eu selecionei alguns trechos aqui para vocês verem mais ou menos o que os alunos falam a respeito da experiência deles de ter realizado pesquisa, estágio, extensão ao longo da graduação. Bom, eu fiz um grupo focal com 7 ex-alunos e 3 entrevistas em profundidade. Fiz mais, mas aqui eu peguei essas 3 que eu acho mais significativas. Bom, as categorias básicas que eu usei para a composição do grupo focal foi se ele realizou ou não atividades remuneradas ao longo da graduação e a atividade profissional atual dentro ou fora do campo das ciências sociais. E os resultados foram bastante interessantes. Bom, a composição do grupo focal, né, eu peguei 7 ex-alunos, 5 dos quais realizaram atividades na graduação e trabalham na área das ciências sociais, e outros 2 egressos que não realizaram essas atividades e não estão inseridos no campo profissional das ciências sociais. Para quem não sabe, o grupo focal é uma técnica de pesquisa em que a gente chama as pessoas e as coloca para debater sobre um determinado assunto. Quer dizer, a gente constrói o grupo focal com base no perfil que a gente quer. Né? Aqui, por exemplo, eu queria que houvesse uma discussão entre o aluno que participou desse tipo de atividade e o aluno que não teve essa oportunidade. Né? E aí a gente põe eles para discutir. Essa discussão ela é toda gravada, muitas vezes filmada, né? E depois a gente analisa os resultados, transcreve a fala das pessoas que participaram do grupo e a gente faz uma análise, é o que a gente chama de uma pesquisa qualitativa. Né? Bom, primeiro aspecto é o reconhecimento, né, da ida a campo para a formação e inserção profissional. Quer dizer, o aluno percebe que foi muito importante ele ter tido a oportunidade de ter contato direto com a realidade social. Uma fala de um aluno fala lá, ele diz, né, lá, quem não foi para campo não conseguiu abrir o mercado de trabalho. Eu corri atrás de tudo, de mexer com pesquisa, que era o que eu queria fazer. Tudo que eu aprendi em pesquisa, tudo é exagero, mas 95% eu aprendi foi no campo, trabalhando. Porque dentro da faculdade, eu acho que o tempo é muito pouco. Está vendo? Então, quer dizer, à medida em que a pessoa vai se envolvendo com aquele tipo de atividade, ela vai vendo que a faculdade ela tem o seu limite. Eu sempre costumo dizer para meus alunos, né, não se contentem com o que a faculdade tem para oferecer só em sala de aula. A sala de aula ela é muito importante, mas não se contentem com isso. Não é uma questão de boa nota. Às vezes eu vejo até alunos com bom rendimento acadêmico, mas que não necessariamente vão ser bons profissionais. Às vezes as pessoas ficam muito obcecadas com a nota, né, com a frequência, mas olha, não é isso que faz uma carreira profissional, sabe? Eu acho que as pessoas que querem efetivamente fazer diferença, fazer com que o curso superior faça diferença, essa pessoa tem que investir mais do que a sala de aula, sabe? Tem que correr atrás de um estágio, tem que correr atrás de um professor para fazer uma pesquisa,
tem que correr atrás de um projeto de extensão. Eu sei que é difícil, vocês vão ver aqui, né? Muitos alunos não fizeram isso porque não tiveram oportunidade. Já estavam empregados, trabalhavam o dia todo, né? E não tiveram, de fato, essa oportunidade. Agora, eu acho que é uma coisa estratégica até. A pessoa tem que avaliar, inclusive, a possibilidade de largar o emprego, muitas vezes, para poder se dedicar a uma atividade que, de fato, tem a ver com o curso que ela está fazendo. Eu sei que é arriscado, eu sei que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso. O que elas são remuneradas na pesquisa, no estágio, na extensão, às vezes é muito pouco para elas sobreviverem, né? Eu sei disso tudo. Agora, eu acho que é uma decisão que as pessoas têm que pensar, né? Elas têm que avaliar estrategicamente se realmente vale a pena permanecer no emprego que nem sempre vai poder dar o retorno a médio e longo prazo que ela espera que possa dar. Porque eu digo sempre o seguinte, quer dizer, ninguém está aqui de brincadeira, né? Eu imagino que vocês não estejam aqui brincando ou porque é bonito fazer curso superior, né? Até porque nós somos parte de uma elite. Né? Vocês sabem quantos por cento de jovens de 18 a 24 anos têm a oportunidade de frequentar uma universidade no Brasil? Você sabe? A cada 100 jovens de 18 a 24 anos, que é o período majoritário, né, do jovem na universidade, quantos vocês acham? Pode chutar. Quantos? 15%. Exatamente. Só 15 a cada 100 jovens de 18 a 24 anos frequentam a universidade no Brasil. É a taxa mais baixa da América Latina. Na Argentina, por exemplo, é 35%. Na Europa, ultrapassa os 50%, assim como nos Estados Unidos. O Brasil tem uma taxa de escolarização líquida do ensino superior baixíssima. Baixíssima. Então, é um privilégio poder cursar a universidade. E, de fato, quem cursa a universidade ganha, em geral, 150% a mais do que uma pessoa não graduada. Agora, o que é mais triste no caso do Brasil é que a maioria dos jovens que fazem universidade acabam ocupando uma vaga no mercado de trabalho de ensino médio. Então, quer dizer, no final das contas, faz uma diferença salarial, mas não faz diferença em termos de ocupação. O jovem continua disputando vaga com o cara que é do ensino médio. A vaga não é suficientemente qualificada. Quer dizer, a qualificação dele é mais alta do que a vaga exige. Então, quer dizer, isso é um drama no Brasil. Quer dizer, os cursos superiores nem sempre conseguem responder à necessidade de uma qualificação, de uma inserção profissional mais qualificada. Então, é isso que eu estou falando. Quer dizer, na medida em que a gente valoriza a pesquisa, o estágio, quando eu falo de estágio, eu não estou falando de estágio, igual a gente às vezes vê por aí. É estágio dentro da área mesmo, quer dizer, um estágio que de fato contribua para a formação acadêmica do aluno, o estágio sério. Então, é isso que vai fazer a diferença. Vocês podem ter certeza disso. A possibilidade de uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho está na capacidade do aluno de aproveitar ao máximo o curso de graduação dele, sabe? Para além da sala de aula. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Bom, os que não tiveram essa oportunidade de fazer esse tipo de atividade, porque tiveram que trabalhar em outras atividades de maior remuneração para se manter na universidade, se ressentem dessa falta. Eu selecionei essa fala, uma coisa que eu questionei quando a gente estudava é quanto a oportunidade de estar em campo num tempo maior do que o de sala de aula. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, então eu não tinha como estender as questões da sala de aula para depois, porque eu tinha que pagar a faculdade. Ou ainda, no meu caso, era muito complicado, eu não podia largar o trabalho, eu trabalho o dia inteiro, para poder buscar o estágio que não ia me remunerar da mesma forma, era arriscado. É aquilo que eu falei. Às vezes, e é engraçado que muitas vezes são uns alunos já mais velhos, que já têm família, e que não podem se arriscar a desenvolver algum tipo de atividade cuja remuneração é menor. É o que eu falei, quer dizer, as pessoas têm que, de fato, avaliar até que ponto elas dão conta de fazer isso. Mas as pessoas que não fazem acham ruim e percebem que aquilo, de fato, poderia ter feito a diferença. Bom, a realização de atividades de pesquisa, estágio e extensão durante a graduação e a aquisição da segurança necessária para o exercício da profissão de cientista social. Isso é outra coisa que eu percebi. O aluno que já vem desde a graduação exercendo, de alguma forma, aquela atividade profissional, via estágio, pesquisa e extensão, ele tem mais segurança. Ele se sente mais seguro no mercado de trabalho. Então, a fala dessa aluna aqui
desse aluno é muito interessante. Depois que eu me formei, que eu vi que as experiências valeram demais para eu chegar e falar, olha, eu já trabalhei com comunidade carente, eu já fiz pesquisa, já trabalhei em projeto social, foi muito importante. Quer dizer, o cara forma e ele se sente seguro, ele fala, olha, eu já fiz isso, eu sei como é que faz, eu já tive a oportunidade de fazer isso. Isso é muito importante, porque é muito comum o aluno forma e ele nunca teve a oportunidade, de fato, de exercer na prática aquilo para o qual ele foi formado. Então, esse é um aspecto importante também. Outra coisa também, o reconhecimento da especificidade da atividade profissional do cientista social, e do aumento das suas chances de inserção profissional através da aquisição de determinadas habilidades e competências ao longo da graduação, parte delas por meio da realização de atividade de pesquisa, estágio e extensão. Então, por exemplo, essa fala aí, na entrevista de emprego, eu acho que o diferencial é a capacidade de analisar os dados. Já me perguntaram várias vezes sobre o tratamento dos dados, sobre a condição de analisar um dado. Um assistente social tem até condição de fazer um questionário. Agora, como saber analisar esses dados, acho que a gente fica à frente, muito à frente. E acho que isso tem que estar muito claro no meu currículo. Então, quer dizer, ele percebeu o seguinte, ele desenvolveu ao longo da graduação um tipo de habilidade e competência que outros profissionais não têm. Só ele tem. Isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. Bom, e aí depois eu fiz algumas entrevistas, selecionei aqui 3, que eu achei mais significativas. Bom, essas 3 egressas, todas do sexo feminino, provenientes de famílias com renda de até 5 salários mínimos por ocasião da entrada no curso, quer dizer, uma renda familiar média baixa, com idade entre 25 e 28 anos, com experiência em prática de pesquisa, estágio e extensão ao longo da graduação, com nota média acima de 80 pontos nas disciplinas do curso e que estão inseridas hoje no mercado de trabalho não acadêmico das ciências sociais. A primeira na área de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, e as outras 2 na área de avaliação, diagnóstico e monitoramento de projetos sociais. Eu peguei essas 3 alunas, elas são realmente muito interessantes. São alunas cujos pais não têm muita escolaridade, são alunas provenientes da periferia de Belo Horizonte. As 3 alunas fizeram o curso com muita dificuldade, porque, dadas as circunstâncias, mas souberam aproveitar muito bem o curso. E o curso fez diferença na vida delas. Todas saíram praticamente já empregadas. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de fazer uma série de coisas ao longo do curso, que foi melhorando o rendimento acadêmico delas. Vocês viram, são alunas que, em média, tiveram mais de 80 pontos nas disciplinas. Isso é uma coisa interessante também. O fato de você realizar estágio, pesquisa e extensão faz com que as suas notas melhorem. Eu consegui observar isso na minha pesquisa. Quer dizer, não é só uma questão a longo prazo. Muitas vezes, o estágio, a pesquisa e a extensão fazem com que as notas melhorem. Os alunos eles acabam tomando gosto mais pelas disciplinas, começam a perceber a relevância delas, começam a se dedicar mais ao estudo. Então, esse é um aspecto importante também. Bom, em geral, a busca do trabalho remunerado na área decorreu da necessidade financeira de se manter no curso. É aquilo que eu brinquei no início, você juntar o útil ao agradável. Na minha pesquisa, na primeira fase, eu notei uma coisa muito interessante. Era exatamente os alunos com menos renda, eram os que mais procuravam o estágio, a pesquisa e a extensão. Espontaneamente, eles iam atrás dos professores, iam atrás dos supervisores, quer dizer, eles corriam atrás, porque sabiam que a manutenção, a permanência deles na escola dependia daquilo. Então isso é muito significativo. O aluno ele busca, porque ele sabe que aquilo vai ser importante. No começo ele acha que é só uma importância financeira. Ele procura por razões absolutamente econômicas. Mas quando o tempo vai passando, ele vai percebendo que aquilo é importantíssimo para a formação acadêmica dele. Isso que é muito interessante. Então, olha lá. Essas experiências práticas que eu tive não foi porque eu cheguei no curso e falei, eu quero ir para o mercado. Não, a necessidade foi me levando. Então, no primeiro período, eu me candidatei para ser digitadora do laboratório, porque eu precisava daquele dinheiro. Eu tinha a bolsa, mas eu precisava me manter. Porque, às vezes, mesmo o aluno bolsista, o aluno do ProUni,
o aluno que tem algum tipo de bolsa institucional, ele precisa de dinheiro também para se manter na universidade, né? Ele tem que pagar o ônibus, ele tem que pagar, né, a apostila, ele tem que pagar os livros, ele tem que se alimentar, né? Então, às vezes, a gente tem essa ilusão, né, de que o aluno bolsista, só pelo fato de ter a bolsa, né, isso é o suficiente. Não é, né? Pela experiência que eu tenho, olha lá, o relato. Essa menina, inclusive, já terminou o mestrado, para vocês terem uma ideia. Ela já terminou o mestrado. Tá? Já terminou a graduação, fez mestrado, e hoje ela tem um trabalho muito bom. A minha família é uma família muito pobre, minha mãe lavava roupa e meu pai ainda trabalha como jardineiro. Por isso eu sempre trabalhei, até com 2 estágios, pois eu me banco e banco a minha casa. Então a época da faculdade foi muito apertada para mim. Agora é muito interessante, foi muito apertada, ela fazia, mas ela sabia da importância de fazer estágio na área. Foi isso que fez a diferença, porque depois ela terminou e já fez a prova do mestrado, passou logo em seguida, e agora, recentemente, no início do ano, ela defendeu a dissertação de mestrado. Quer dizer, uma menina, inclusive, que nem mora em Belo Horizonte, uma menina que mora em outra cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aliás, o curso era aqui no São Gabriel. Eu me lembro que ela alugava um quartinho aqui, pertinho do São Gabriel, para ficar perto da universidade, para não gastar com condução. Acabou saindo mais barato alugar um quarto. A experiência na extensão universitária como oportunidade de articulação do conteúdo teórico das disciplinas com a prática da profissão e assim da construção de uma identidade profissional. É aquilo que eu já falei também. Ao longo da atividade, a pessoa vai percebendo a importância daquilo para a construção de uma identidade profissional. Bom, aqui é um relato grande, mas o que eu acho mais interessante é um projeto de extensão que ela trabalhava. Essa é uma outra entrevistada. Eu acho que a minha ficha caiu quando eu comecei a fazer o projeto de extensão. Eu lembro perfeitamente do primeiro dia em campo, lá no Morro das Pedras, na favela, na zona oeste de Belo Horizonte. Eu vi perfeitamente o texto de uma professora do curso que fala da entrada no campo, da importância do mediador. Eu falei, caramba, olha o texto de antropologia aqui. Eu rodando a região e relembrando a questão da objetividade, do olhar, da diferença, eu fui vivendo os textos, como se eu percebesse que é possível viver o que os textos estão falando. O primeiro dia como estagiária do projeto foi uma emoção, um marco na minha vida. Ali eu me senti uma cientista social. Acho que para quem não teve essa prática antecipada, é uma angústia constante. Com o que eu vou trabalhar? Então, quer dizer, alivia essa tensão, né, de você não saber direito o que você vai fazer, você ganha um dinheirinho, você consegue articular com o que você está estudando, né, dependendo do estágio, ou do projeto que você está desenvolvendo, você consegue articular e falar assim, olha, o texto que eu aprendi com o professor, eu estou vendo ele aqui na prática. Eu estou podendo, finalmente, reconhecê-lo. Né? A percepção de que o estágio dá a oportunidade ao aluno de experimentar várias possibilidades abertas pela profissão, sem ter ainda o compromisso formal com uma determinada área de atuação. Isso é outra coisa que eu percebi. É um momento de experimentação também. Porque quando você entra num curso, você vai construindo a vocação, aquela identidade profissional. E você não sabe, geralmente um curso ele oferece inúmeras frentes de trabalho. Você pode trabalhar em várias áreas. E nem sempre você sabe muito bem. O curso ele não te diz especificamente em que você deve se especializar. O estágio é um ótimo momento para você exercitar. Você faz uma coisa, não gosta, fala, não é com isso que eu quero trabalhar. Aí faz um outro estágio, fala assim, isso aí eu estou gostando mais, isso aí já está mais próximo do que eu quero fazer. Então, muitos alunos percebem isso e fazem um uso estratégico do estágio. Isso é muito interessante. Fala assim, não, eu vou experimentar isso aqui para ver se eu gosto, né, para ver se vai dar certo. Então, isso é muito interessante. Né? Olha lá, o estágio fez toda a diferença, porque é o momento em que você pode experimentar de um lugar privilegiado, que é o do aprendizado, em que você consegue perceber muitas questões que às vezes um técnico não percebe. Porque a gente sabe que os profissionais são poucos para muito trabalho. Então, como técnico profissional, você acaba sendo sugado. E o estágio é o momento da sua formação de identidade que você consegue perceber que o profissional vai por esse lado ou não, que isso daqui casa melhor com aquilo que eu aprendi. É um momento de reflexão, de você poder escolher, porque as ciências sociais são muito amplas. Né? Tem áreas em que eu não trabalharia. Por outro lado, tem áreas que no estágio você experimenta e vê que é por ali que você quer ir. Né? Então, esse é um aspecto importante também. Tá bom, eu estou terminando. Outra coisa é o estágio como oportunidade das próprias deficiências de formação, de investir na superação e também de reconhecimento da especificidade da atividade do profissional de ciências sociais. Olha lá, no estágio, na assessoria de monitoramento e avaliação, eu vi a necessidade de dedicar mais ao estudo quantitativo,
A necessidade que a gente tem e a capacidade que podemos melhorar de mensurar os resultados, de ter um olhar estratégico, de propor, de mudar o foco, o que os outros profissionais não têm. Então, quer dizer, muitas vezes a prática do estágio e da extensão também te dá essa dimensão de quais são as suas falhas. Né? Porque às vezes você é chamado para fazer uma coisa e você percebe que você não dá conta de fazer. Aí você fala assim, uai, mas o curso oferece isso. Por que eu não desenvolvi essa habilidade ainda? Aí você, por conta própria, isso é muito comum, os alunos, por conta própria, eles vão correr atrás, como diz o outro, correr atrás do prejuízo. Né? E aí eles vão se dedicar a um determinado tipo de atividade que eles não eram suficientemente bons. Né? Então, esse é um aspecto importante também. O contato com o ambiente universitário e a realização de práticas investigativas possibilitam a identificação com uma determinada área das ciências sociais. Aqui, essa aluna ela fala da importância do ambiente universitário também. Né? Quer dizer, entrar para a universidade me proporcionou ligação com um monte de coisa que eu sempre quis ter e que Santa Luzia não me proporcionava. O próprio contato com a arte, com a cultura negra, se deu a partir do curso, né, numa prática investigativa. A minha identificação com a antropologia se deu no primeiro período. Com as disciplinas de antropologia eu fui me achando. Foi um pouco a afirmação da minha própria identidade. Uma aluna negra, né, que acabou se reconhecendo até mesmo, né, um reconhecimento identitário, étnico mesmo. Né. A antropologia fez com que ela desenvolvesse, né, esse sentimento de pertencimento, né, a uma etnia, e aquilo foi muito importante para ela. Agora, o que eu acho interessante é que é uma prática investigativa. Tudo isso se produziu a partir da prática investigativa que ela começou a fazer no primeiro período. Né? Inclusive, é uma aluna excelente. Hoje ela mora em Moçambique, essa aluna mora. Trabalha em Moçambique. Né? Muito bem qualificada, um excelente aluno. Outra coisa também, eu já estou quase finalizando, né, é o desenvolvimento da autodisciplina, né, da tomada de consciência, da autonomia intelectual e de preparação para o mercado de trabalho através da pesquisa. Uma coisa que eu tenho observado muito. O aluno desenvolve algumas habilidades e competências, mas ele também modifica a sua atitude. Porque é aquilo que eu disse lá no início. Muitas vezes o aluno ele chega na universidade, mas ele não está preparado para a universidade. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de nascer numa família em que meus pais são formados. Meu pai é psicólogo, minha mãe é assistente social. Eu fui criado num ambiente de classe média que sempre valorizou muito o ensino superior e desde criança minha mãe me preparou, inclusive me colocando em boas escolas para que eu pudesse competir e entrar numa universidade. Quer dizer, a universidade sempre fez parte da minha vida desde pequeno, porque meus pais frequentaram, inclusive a católica, meus pais são formados na PUC, inclusive. Desde pequeno, inclusive eu frequento a PUC desde pequeno, que às vezes minha mãe não tinha com quem me deixar e eu ia para a universidade com ela. Então, isso faz parte da minha vida. Agora eu fico pensando muitas vezes um aluno meu lá que os pais não tiveram sequer a oportunidade de fazer o ensino médio. A universidade nunca fez parte, de fato, de uma perspectiva concreta. E eu fico pensando assim, como é que esse aluno vai desenvolver um tipo de atitude, né, acadêmica? Como é que ele vai, de fato, incorporar os códigos? Porque vocês sabem, né, o ambiente universitário ele tem os seus códigos, tem o seu linguajar, tem a sua linguagem, né, tem o seu tipo de postura. Quer dizer, é um treinamento, é uma ressocialização que as pessoas têm que passar. E eu fico pensando, e eu percebi o seguinte, quer dizer, o aluno, mesmo o aluno que não teve essa oportunidade que eu tive, ao chegar na universidade, e quando ele faz a pesquisa, quando ele faz a extensão, ele vai desenvolvendo aos poucos essa habilidade. É aí que eu volto lá no início. Quer dizer, a escola ela pode contribuir exatamente para a redução desse déficit. Exatamente, ela pode contribuir para que as desigualdades sociais de origem sejam minimizadas. Uma boa escola é uma escola capaz de reduzir as desigualdades, ao invés de reproduzi-las. Uma má escola é a escola que afasta os alunos. Isso é muito comum. Né? Eu estive na Argentina agora, a universidade é livre na Argentina. É universidade pública e não tem vestibular. Os alunos simplesmente ingressam na universidade. Só que eu percebi que a evasão é de 60% no primeiro ano na Argentina. Por quê? Porque a própria escola ela tem mecanismos perversos de seleção. Então ela seleciona quem ela quer que fique e quem ela quer que não fique. É disso que eu estou falando. Quer dizer, a escola ela pode muito bem escolher quem que ela quer e quem que ela não quer. Uma boa escola é aquela que não escolhe, é aquela que inclui, é aquela que cria todas as oportunidades para que o aluno, mesmo o aluno com déficit de formação, com pais pouco escolarizados,
mesmo esse aluno ele possa se sentir familiarizado com aquele universo. E eu percebo que a familiarização com esse universo acadêmico se dá não tanto pela sala de aula, porque a sala de aula ela é assustadora às vezes nos primeiros períodos, porque o linguajar é técnico, tem muita teoria, né? O professor às vezes não está muito preocupado em explicar detalhadamente, né? Então às vezes eu vejo que a sala de aula ela é um pouco seletiva. Agora, quando você se dispõe a fazer um tipo de atividade mais prática e tal, observando o professor fazendo, né, aquilo te dá a oportunidade de se familiarizar de uma forma mais efetiva com esse universo. Outra coisa também, estou caminhando para o final aqui, é a questão que orienta a trajetória profissional. Quer dizer, muitas vezes é durante a graduação, no desenvolvimento dessas atividades, que o aluno vai percebendo o que ele quer fazer lá na frente, o que ele quer estudar, o que ele quer trabalhar, né? Quer dizer, é aquilo que eu falei da vocação. Ele é despertado para uma vocação e é despertado para um tema de pesquisa ao longo da graduação, né? Isso é muito significativo também. Outra coisa também, aqui é um aspecto importante. Todos os alunos que eu entrevistei falaram muito da presença de um determinado professor, da referência que às vezes alguns professores exercem, né? Todos eles. A sala de aula, às vezes, o professor não é referência, quer dizer, ele é uma referência comum. Agora, quando você começa a trabalhar lado a lado com o professor, e ele começa a te puxar, começa a te orientar, começa a dizer, olha, está certo, está errado, você começa a ter uma pedagogia mais individualizada. O professor começa a prestar mais atenção no aluno, e o aluno começa a prestar mais atenção no professor. Então, eu percebi isso, né? Quer dizer, fazendo estágio e, sobretudo, fazendo pesquisa, o aluno acaba tomando aquele professor como uma referência profissional. E aquilo assume uma importância enorme, porque é exatamente a referência que o aluno muitas vezes não tem em casa. Eu disse para vocês, eu tive esse privilégio. Minha mãe era uma pesquisadora. Então, quer dizer, eu já tive essa referência desde a minha família. Agora, quantas pessoas tiveram, de fato, esse privilégio? É dentro da escola. É o professor que assume essa referência. E ele tem uma expectativa em relação ao aluno. E o aluno acaba se desenvolvendo exatamente em função dessa expectativa criada pelo professor em relação a ele, né? Então, esse é outro aspecto que eu acho que é também muito importante. Aqui são mais diálogos. Bom, as conclusões eu vou só... eu já falei, né? Basicamente as conclusões, né? Eu vejo... de alguma maneira, né, a pesquisa ela corroborou, né, boa parte das minhas hipóteses em relação à importância desse tipo de atividade, né, para a inclusão desses alunos, né? Então, eu acho que a gente pode abrir para as questões, né? Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos pura...